Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e hoje estamos aqui em nosso episódio número 113. Nosso tema será longevidade, relação de saúde e espiritualidade. Quero lembrar que esse programa está sendo gravado e você pode escutá-lo nas plataformas, né, de podcast, no nosso podcast Café com Fé, está no Spotify, na Apple e demais plataformas. Também vai estar disponível no YouTube do Instituto Católico de Liderança e no aplicativo de meditação católica SeedTime. Então, nesses meios aí, e especialmente no podcast, né, na nossa plataforma, você tem disponível todos os episódios anteriores e também esse que nós estamos produzindo e gravando hoje. Se você está no YouTube, não esqueça também de se inscrever no nosso canal para receber os nossos conteúdos. E aproveito aqui e faço um convite também para você baixar a nova versão do aplicativo de meditação católica SeedTime. SeedTime é um aplicativo de meditação católica que visa criar o hábito de oração diária. Temos milhares lá de meditações, nós temos música também e temos lá dentro também todos os episódios do podcast Café com Fé. Mas não esqueça, né? Você que já tem o aplicativo, tem que retirar esse aplicativo atual e colocar a nova versão atualizada com muito mais funcionalidades. Então fica esse convite. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Nosso tema de hoje, longevidade, relação entre saúde e espiritualidade. Eu tenho a alegria e a honra de receber o doutor Emílio Moriguchi. Doutor Emílio Moriguchi, ele é médico geriatra, é doutor PhD em medicina, área de concentração em geriatria, na Universidade de Tokai, no Japão, é pós-doutorado em metabolismo, lipoproteínas e doenças ateroscleróticas pela Wake Forest University School of Medicine nos Estados Unidos, Fellow in Geriatric Medicine and Gerontology pela Wake Forest University School of Medicine nos Estados Unidos, professor do Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor também do programa de pós-graduação em Medicina de Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, da URGS, coordenador geral do projeto Veranópolis de longevidade e qualidade de vida, né, um estudo de corte de longevidade em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, e presidente do grupo de estudos em medicina cardiovascular e espiritualidade da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Prezado doutor Emílio Moriguchi, é uma honra, efetivamente, e uma grande alegria a sua presença aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de estar com vocês, unido pela fé, muito feliz mesmo. E, doutor Emílio, eu tenho que começar antes com uma questão pessoal, né? Uma coisa que me toca muito e me alegra muito é ver os seus pais na missa, né? Como é que eles estão, né? Que o senhor falasse um pouquinho desse casal tão querido, assim, que é tão bonito ver os dois na missa todo domingo lá, né? Expressando a sua fé. Me deixa até emocionado. Meus pais, né? 97 o pai, 95 a mãe. Eu vou dizer que herdei a fé deles, né? Porque eles são pessoas até antes da pandemia, missa diária, só a pandemia que cortou isso, porque realmente não podia, mas logo depois voltou. É claro que a pandemia, né, 97, 95 anos, deixou eles mais enfraquecidos, porque não podia sair de casa, e a gente estava preocupado, né? Deixamos eles em casa. Então, ultimamente, a gente tem que literalmente levar pelos braços, né? A gente pega os braços Uhum. e eu e a minha irmã geralmente levamos e realmente, assim, é o que sustenta eles, é a fé, né? E isso eu realmente aprendi deles. A coisa mais importante da vida é ter fé e viver a fé, e o resto vem junto. Então, obrigado. Realmente é emocionante falar do pai e da mãe, porque graças a eles que eu estou aqui no lugar que estou hoje e me considero uma pessoa muito privilegiada e feliz por ter eles como meus pais. E é verdade, assim, chama atenção isso, chama atenção não só a figura deles, mas também o cuidado de vocês com eles também, ultimamente, né? Sim. Então, eles sentam sempre na frente, lá, sempre eu tenho uma visão muito bem marcada, assim, da presença deles, né? Embora conheça mais de cumprimentá-los, mas uma alegria, uma bênção mesmo, pela sua família. Graças a Deus, graças a Deus. E eles, quando chegaram no Brasil, que nós chegamos no Brasil quando eu tinha 10 anos,
E eles queriam sentar na primeira fila, não era porque quer sentar na frente, mas eles não entendiam bem o português, né? Queria Sim. sentar na frente para ouvir bem, e muitas vezes ele perguntava, né, para mim o que que significava, que ele não entendia bem, e eu tinha que traduzir rapidamente, porque a gente era criança e aprendia mais rápido. Então, Uhum. são coisas que a gente se lembra hoje, né? E ver como aquele exemplo foi importante. Verdade. O senhor nasceu no Japão, né, doutor? Eu nasci em Tóquio, nasci em Tóquio, vim para cá com 10 anos. Ah, maravilha. Mas falar dos seus pais também tem uma ligação com o nosso tema aqui. Hoje a gente está falando de longevidade, de saúde e de espiritualidade também, né? Então, assim, Isso. quando 97 anos estão lá, eles já são exemplo vivo, né? Talvez do que um pouco do que a gente vai conversar aqui. Mas, doutor, até para a gente começar, né? Então, vou começar pelo cargo. O senhor é presidente de um grupo de estudos de medicina, né? Na Sociedade de Cardiologia, né? Mas é de medicina e espiritualidade. E eu queria começar já com essa pergunta, assim, né? Qual a relação, né? Hoje que a gente consegue ver entre saúde, entre o enfrentamento de uma enfermidade, né? E também espiritualidade. Começar de forma ampla, assim, o senhor fica à vontade. Bem, hoje a espiritualidade na área médica, na área de saúde, é considerado um fator muito importante para a saúde, qualidade de vida e longevidade. E falar em espiritualidade para nós hoje em dia é falar de ciência, né? Então, assim, não é só, né? Porque muitas vezes no começo o pessoal, os cardiologistas são muito baseados em evidências, né? Então, quando eu propus aqui no Sul, né, aqui no Rio Grande do Sul, a criação do grupo de estudo, depois do Departamento de Espiritualidade, o pessoal me respeita muito, assim, porque eu trabalho bastante na área de cardiologia, colesterol, aterosclerose e tal. Ele disse, pô, Maurício, agora tu vai ensinar o pessoal a rezar. Não, eu não vou ensinar ninguém a rezar, mas vou ensinar o que que é importante, o que que é espiritualidade, o que que realmente, por que que isso é tão importante na saúde das pessoas. E quando eu falo em espiritualidade, né, e como médico, e como pesquisador e cientista, eu tenho que começar com consciência, porque fé a gente, né, tem, e isso inabalável, ninguém vai discutir, e eu vou defender minha fé até o fim. Mas eu tenho que ter argumentos, né, de onde que surge essa questão da espiritualidade. E aí eu sempre começo minhas aulas de espiritualidade, que eu dou tanto no congresso como na medicina, porque eu tenho uma disciplina que chama semiologia, que é uma das disciplinas iniciais do curso médico, quarto semestre, quando os alunos da medicina começam assim, se apresentar para os pacientes, aprende a conversar com o paciente, examinar o paciente. E uma das disciplinas que eu dou chama-se semiologia da espiritualidade. É claro que eu tenho que introduzir o porquê que eu tenho que ter uma semiologia da Uhum. espiritualidade, por que pacientes não, os médicos têm que entender da espiritualidade. E aí sempre conto mostro um artigo, um artigo científico de antropologia da Margaret Mead, que é uma das maiores antropólogas americanas e certamente uma das pessoas que mais estudou a evolução do ser humano na face da Terra. E esse artigo e o fóssil que eu vou falar está no Museu da História Natural em Nova York, ali do lado do Central Park, e tem uma ala, um corredor que é sobre história do Homo sapiens, como Homo sapiens, nós não somos Homo sapiens, né, surgiu na Uhum. face da Terra, e como evoluiu. E isso fica bem no fundo de uma caixa de vidro, tá? E tem dentro da caixa de vidro um fóssil de um fêmur, que é um fêmur que fraturou, cicatrizou e tem cerca de 200 mil anos. E nós sabemos que o Homo sapiens, né, seguindo a teoria de evolução, surgiu na face da Terra, evoluído dos primatas, né, não humanos, para humanos a partir de 300 a 200 mil anos atrás, e esse fóssil é de cerca de 200 mil anos atrás. E realmente, né, pelos vários estudos que o pessoal sabe fazer, é um fêmur que foi fraturado, é, só que teve tempo de cicatrizar, e depois de cicatrizada, essa pessoa, o dono desse fêmur, viveu por muitos anos. E diz assim, o título do artigo, né? O primeiro sinal da civilização. E ela começa assim no artigo. Muitos de vocês devem achar que o primeiro sinal da civilização é machados de pedra, alguma coisa parecida, mas não. O primeiro sinal da civilização é um fêmur fraturado cicatrizado, era paleolítica. E aí diz assim, que esse fêmur foi estudado, né? E é um fêmur
então de 200 mil anos, e naquela era paleolítica, né, Idade das Pedras, nós, Homo sapiens, éramos a espécie de animais mais fracas, não tínhamos, nem temos hoje garras e dentes, né? Uhum. Então, se a gente não se cuidasse, era devorado pelas feras. E se uma pessoa se machucasse, quebrasse o fêmur, não conseguisse se locomover, não conseguisse fugir, era uma presa fácil e era comida devorada pelas feras, né? Uhum. Agora, esse fêmur foi atrás cicatrizado, né? Foi estudado, e a história desse fêmur é muito interessante. Os estudos mostram que uma pessoa fraturou o fêmur, né? Alguém, então, pegou essa pessoa, cuidou e levou para um lugar seguro e cuidou dessa pessoa até o fêmur cicatrizar de uma forma reta, ou seja, cuidou, provavelmente botou de uma forma que não doesse, que não tirasse a linhagem do fêmur. Uhum. E depois, esse fêmur cicatrizado, essa pessoa viveu vários anos, ou seja, a pessoa, né, foi cuidado, recuperou e viveu. E na discussão, a Margaret me diz assim: cuidar alguém que está precisando é onde a civilização começa, porque se não fosse isso, porque éramos espécies mais fracas, nós não teríamos sobrevivido à era Uhum. paleolítica. E isso é o início da civilização, isso é a espiritualidade do ser humano que permitiu que nós permanecêssemos até hoje. Que realmente, como sendo os animais mais fracos, se nós não tivéssemos esse espírito de ajudar o próximo que precisa, que está precisando de ajuda, a gente não teria sobrevivido como espécie animal, né? E, e diz assim, esse espírito do ser humano. Para mim, quando li esse artigo, disse, "Pá, isso é Uhum. sopro de Deus. Isso é, né, é o amor que Deus botou no ser humano, em cada um de nós, né? Aquele sopro da vida que está na Bíblia, né? Para Uhum. mim, foi esse sopro de vida, esse espírito, é o amor, né? Ajudar o próximo que precisa. É isso que nos permite viver até hoje. E isso foi o que Deus deixou em primeiro lugar para nós, que é o amor pelo próximo, né? E é interessante porque nós vamos ver mais recentemente, né? No Novo Testamento, Uhum. digo mais recentemente, porque isso foi 200 mil anos atrás, né? Sim. E o nosso mestre diz claramente, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Então, como, né? É uma coisa importante, além de, claro, amar a Deus. Então, assim, esse sopro foi deixado, né, cientificamente, né? E depois, nesse próprio artigo, no finalzinho, fala assim, para ela, né, fala no artigo, a prova de que isso realmente é verdade e que permanece em nós até nos dias de hoje, 200 mil anos depois, porque os americanos gostam de, assim, viajar pelas estradas, né? Ah, Uhum. é, provavelmente muitas pessoas estão viajando na estrada para atender um compromisso, numa estrada daquelas longas que não tem posto de gasolina, né, por vários quilômetros. Aí, de repente, encontra um carro parado na beira do acostamento, com o pneu furado, e a pessoa parece que não está sabendo trocar o pneu, né? Aí, instintivamente, estaciona o carro, né, e vai lá ajudar a trocar o pneu, fica tudo sujo, né, se engraxa todo, fica tudo sujo, e volta para o teu carro e olha para o relógio e viu que está atrasado e tudo sujo, mas aí continua a viagem, mas no coração fica aquele calorzinho, uma alegria de ter ajudado. Todo mundo deve ter tido esse tipo de oportunidade, né, de ajudar alguém a ficar feliz. Isso, ela diz assim, isso é o sinal de que essa espiritualidade, esse sinal da civilização do ser humano está dentro do seu genoma, porque todo mundo tem isso. Então, assim, Uhum. eu imagino que essa espiritualidade do ser humano, que está na nossa evolução, no início da evolução que nos permite estar vivos até hoje, certamente explica toda a ciência que está por trás da relação da espiritualidade e saúde do ser humano. Maravilha. E, e a gente trazendo, o senhor se baseia muito e falou muito, se baseia em estudos mesmos, até para mostrar que isso é algo palpável, digamos assim, né, esses resultados. Olhando hoje no mundo contemporâneo, né, quando ele assim, a saúde está ligada à alimentação, a saúde está ligada ao sono, à longevidade, né, à alimentação, ao sono, etc. Qual é a ligação? Como é que a gente associa hoje a espiritualidade com esses temas ligados à saúde, né, em relação a pessoa ficar doente ou enfrentar melhor determinada doença ou alguma incidência menor de algum caso, né, com base no que o senhor tem estudado?
Como é que a gente pode associar a espiritualidade hoje a essa questão de saúde? De novo, cientificamente falando, nos últimos 10 anos, né, foram publicados muitos, dizer assim, centenas até milhares de estudos relacionando espiritualidade, né, e saúde das pessoas, tá? E eu trabalho como geriatra com envelhecimento, né? E vários estudos, inclusive os nossos estudos de Veranópolis, que nós já temos agora 30 anos de segmento de pessoas longevas, e tem um estudo interessante de Harvard, que já seguiu 75 anos e agora vai chegar aos 85 anos de segmento de pessoas, e também estudos que eles fazem de uma corte, ou seja, de um segmento de pessoas, das enfermeiras americanas, que tem mais de 100 mil enfermeiras americanas sendo acompanhadas. E esse estudo mostra uma coisa muito importante, inclusive foi publicado esse ano uma revisão numa revista chamada Lancet, que é uma das maiores revistas da área médica, mas de maior credibilidade, fala sobre fatores importantes para longevidade e saúde. E essa referência, tem uma editorial, começa assim: todos nós sabemos que estilo saudável de vida é importante para a saúde e longevidade, isso ninguém discute hoje, né? Isso é ciência já estabelecida, consolidada, que comer bem, fazer atividade física, descansar bem, tudo isso é importante, todo mundo sabe. Agora, o que está ficando muito evidente nos últimos anos, que o relacionamento social talvez seja um dos fatores determinantes para a longevidade hoje, porque a cultura, hoje em dia, a informação se dissemina, né? E as pessoas sabem dos hábitos de vida saudáveis, mas mesmo sabendo, a gente sabe que muita gente, né, acaba caindo para os fast foods, hábitos menos saudáveis, a vida sedentária, não pratica atividade física e tal. Isso depende muito de companhia, né? Então, assim, hoje em dia, nós estamos dando muito valor ao que chamamos de fatores sociais de determinante de saúde, né? Que é relacionamento social. E uma das coisas que foi publicado, isso já há cerca de 10 anos atrás, mas assim começou a despertar a questão da espiritualidade, foi exatamente esse estudo pessoal do grupo de Harvard, que está seguindo o grupo de enfermeiras americanas, juntamente com o pessoal também de Stanford, que são as duas grandes universidades americanas que estudam isso, né? Mostrando que quem tem prática, porque os americanos, né, a gente sabe que eles são bastante religiosos, né, mais protestantes que católicos, mas são bastante religiosos, e eu me lembro quando fazia doutorado pós-doc nos Estados Unidos, eu morava numa cidade bem pequena, tá? E o único horário que congestionava era domingo de manhã, quando todo mundo ia para o culto ou para a missa. Era impressionante, era uma coisa muito... Porque antes não tinha congestionamento, mas domingo de manhã, ao redor de 9, 10 horas, a cidade ficou congestionada porque todo mundo ia para o culto para a missa, né? E aí, exatamente nesse ambiente americano, foram feitos estudos e descobriu, e foi publicado um artigo muito interessante que vale a pena ler, se alguém quiser ler, e se quiser entrar assim, com palavras-chave, é Nurse Health Study, Nurse, enfermeira, Health, Saúde Study. E aí tem dois estudos bem interessantes, que pega mais de 100 mil enfermeiras americanas, seguindo por vários anos. E o primeiro artigo que chama a atenção deles é a questão da prática religiosa, independente de ser católico, protestante, porque lá é maioria protestante, né? Que quem pratica assim, participa, né? Quem participa de um evento religioso com outras pessoas, claro, porque ninguém vai para culto, para mim, sozinho, né? Por semana, tá? Uma vez por semana, tem significativamente, né, menos doenças, menos eventos cardiovasculares, ou seja, menos infarto, menos AVC, menos câncer e menos mortalidade total, ou seja, vive mais do que as pessoas que não frequentam nenhum evento religioso por semana, né? E isso parece ser uma coisa assim bem interessante, até dose dependente. Então, assim, quem não participa de nada, né? E é interessante isso tudo porque enfermeiras americanas têm um nível socioeconômico muito semelhante, tá? Então, é um fator de confusão que a gente consegue controlar as enfermeiras americanas. E aí, quem não participa nunca tem maior mortalidade de doenças cardiovasculares por câncer e morre mais cedo. Quem participa uma vez por semana, que é geralmente o hábito, né, das pessoas, tem significativamente menos, mas é muito menos, tá? E quem participa mais que uma vez, e isso é interessante também em atividade de grupo, né, com a mesma fé, mesmo valor,
tem menos eventos. E também em relação ao suicídio, que infelizmente entre profissionais de saúde, suicídio é um grande problema de saúde. As pessoas que participam pelo menos uma vez por semana de eventos da sua fé, com os valores da sua religião, né? Pelo menos uma vez por semana, tem significativamente menos risco de suicídio. Né? E a história começou assim, a história. Dados, evidências começaram assim, e esse mesmo grupo, né, seguia a população de Boston e da Universidade de Harvard já desde a década de 30, desde antes da Segunda Guerra. Né? E o objetivo deles era saber, ao longo dos tempos, qual era o fator mais importante para as pessoas viverem bastante e com saúde, com qualidade de vida. E como, né, numa universidade como Harvard, eles pesquisaram tudo, né? Exame de sangue, eletro, teste de esforço, e depois, há tempo, começaram a fazer assim, estudos do cérebro e tal. E depois de 75 anos, publicaram um estudo bem interessante, que para quem quiser ler, é Harvard, né, Adult Health, estudo de adultos, saúde de adultos, e dá para acessar na internet, e descobri que o primeiro fator, o fator mais importante era bom relacionamento social, ter bons amigos, bom relacionamento familiar, era o fator que era mais importante do que qualquer outro fator, como a dieta saudável, colesterol normal, pressão normal, que fazia com que as pessoas que tinham bom relacionamento com outras pessoas vivessem mais e melhor. Né? E aí a pessoa foi mais a fundo, mas por quê, né? E aí se descobriu que as pessoas que têm amigos, porque geralmente amigos têm valores em comum, né? Uhum. Valores que convivem, compartilham os valores em comum, aí vai tomar refeições juntos, né? Ou participa de eventos juntos, né? E nesse caso não é nem questão da religiosidade, ou seja, de participar de eventos formais da sua religião junto, mas sim tem valores em comum que convive, né? E a pergunta crucial desse estudo de 75 anos era se tivesse uma pergunta que poderia definir quem vai viver mais ou melhor, é interessante. Se você tem alguém com quem pode contar, se de repente precisar, no meio da noite, ou de repente no fim de semana, se precisar saber se tem alguém com quem pode contar. E se a resposta fosse sim, essa pessoa era a pessoa que tinha então, amigos, família, e que vivia mais, e quem respondia não eram pessoas que viviam menos. Ou seja, realmente, isso remete ao primeiro estudo que eu falei do Margaret Mead, né? É Uhum. ajudar o próximo, né? Se eu tenho alguém que pode me ajudar, e para isso tem que ser recíproco, né? Isso certamente é espiritualidade, isso é o fator mais importante hoje, sabidamente, para as pessoas viverem mais melhor. E aí as pessoas podem dizer assim, pô, Marigo, você está falando, tipo, isso é papo de padre, né? Não, em primeiro lugar, sou médico. Tá? Em primeiro lugar, sou médico. E as pessoas querem evidências, né? Então, esses estudos têm evidências, tem marcadores biológicos no sangue, tá? Que são marcadores chamados de inflamação, citocinas, ou neurohormonais, que são hormônios de estresse, né? E também outros fatores que sabidamente estão relacionados com maior saúde, são medidos, porque esses estudos são de grupos sérios, né? E realmente, quem vive a espiritualidade, tanto do ponto de vista de prática religiosa, como do ponto de vista de amizade profunda, que as pessoas se acreditam, vivem valores em comum e conseguem ter uma sobrevivência no sentido de viver nesse mundo conturbado de uma forma assim, de bom humor, né? Ter marcadores melhores, ter melhor saúde cardiovascular, ter melhores parâmetros de estudo desses marcadores que são bioquímicos, tá? Então, assim, realmente a gente está convencido hoje que a questão de viver a espiritualidade e também viver a fé, viver a religiosidade, tem um impacto muito grande sobre a saúde e longevidade das pessoas. Muito, muito, muito bom. E a questão de ter evidência ainda em um estudo de longo prazo, né? Isso torna real, né? Porque senão fica aquela questão que lhe falaram, né? O senhor vai rezar na aula, vai virar padre. Não, não é isso, né? É a sua fé, mas também mostrando que tem resultados. E, doutor Emílio, pode ficar à vontade. Não, é que tem mais nesse detalhe que esqueci de falar. É um estudo que nós participamos juntos recentemente,
É como a gente faz grupo de consórcio mundial de estudo de longevidade, né? E nosso projeto Veranópolis faz parte desse consórcio. Nós fomos convidados, antes da pandemia, logo antes da pandemia, a participar de um estudo mundial, né, chamado Four Generation Study, estudo de 4 gerações. Por quê? Um grupo europeu descobriu que famílias que moravam 4 gerações ou mais juntas eram mais longevas do que famílias que moravam nuclearmente só um casal, né, ou menos gerações. E eles descobriram isso, e aí propuseram para participantes desse consórcio, incluindo nós, nas suas comunidades, ver se realmente, né, as famílias que moravam 4 gerações ou mais juntos eram mais longevas do que as pessoas que moravam menos ou, nuclearmente. E realmente, né, nós detectamos que em Veranópolis também, famílias que moravam 4 gerações mais juntos eram mais longevas. E aí todos nós fomos buscar o que explicava isso. E uma coisa impressionante, a gente achava que era questão de neuromoral, ou seja, hormônio de estresse, ou sei lá, alguma coisa, né, até genética. Não. O que acontecia? Porque o comparador era assim, eram 4 pessoas mesmo morando juntas, e pegava pessoas da mesma família que moravam sozinhas, por exemplo. Tá? Uhum. Então, geneticamente não tem diferença. E aí se descobriu que todas as pessoas da família que moravam 4 gerações ou mais juntas tinham encurtamento de telômeros, que é uma parte do núcleo, né, das células do DNA, que vai encurtando à medida que as células vão multiplicando. Tá? E isso, nós todos não sabemos que telômero vai encurtando à medida que a célula vai multiplicando, e quando atinge determinado tamanho que fica pequeno, aí a célula para de multiplicar e entra numa processo chamado apoptose, a célula morre, e isso acaba determinando, né, o tempo de vida das células e também da pessoa. Então, se descobriu que isso é dosado em leucócitos, porque leucócito é núcleo, né, dessas famílias, que os membros das famílias que moravam 4 gerações mais juntas tinham encurtamento de telômeros mais lento do que as pessoas da mesma família que moravam sozinhas ou menos gerações, mostrando que essa interação, né, porque tem que ter amor, né, para Uhum. 4 gerações, né, porque tem muitas vezes a avó começa a demenciado, tal, ou criança que começa a incomodar, mas o fato de morar 4 gerações juntos significa que tem que ter bastante amor ali dentro, né? Então esse bom relacionamento realmente tem impacto direto nas células. É impressionante, a gente consegue medir isso, né, de uma forma bastante científica, mostrando que as células são mais saudáveis e vivem mais, e as pessoas vivem mais melhor quando moram mais gerações juntos, mostrando que realmente nós temos várias evidências de que essa questão da convivência com outras pessoas, com valores semelhantes, respeitando o próximo, querendo ajudar o próximo, continua sendo um fator muito importante para a nossa saúde e longevidade. Ah, que maravilha. E, doutor, o senhor citou o projeto de Veranópolis, mas acho que seria interessante só para quem está ouvindo entender por que Veranópolis, né? De repente, o senhor pudesse só explicar um pouquinho, né? Eu posso explicar. Eu me formei aqui na UFSM em 82, depois fui para o Japão fazer doutorado e tal, e depois fazer pós-doutorado nos Estados Unidos com o professor William Hazard, que é um dos maiores geriatras considerado dos Estados Unidos, do mundo também. E depois de 3 anos de pós-doutorado com ele, do fellowship, eu estava voltando para o Brasil, ele disse, Emílio, eu vou te dar uma missão. Eu disse, sim, professor, qual é a missão? Vai descobrir o local mais longevo do Brasil e vai tentar caracterizar essa população. Por quê? Porque aqui, se estudasse os fatores de longevidade para aqui nos Estados Unidos, no Harvard e tal, né? No Japão também tem as suas características, mas no Brasil provavelmente diferente, porque o povo é diferente, é uma mistura de raça e tal, e cultura é diferente. E aí, tu vai voltar para o Brasil, vai descobrir o local mais longevo e vai estudar essa comunidade. Aí sim, em 94, voltei, né? E eu fui pesquisando no IBGE e, por sorte, né, porque não era lá no Amazonas, né, por sorte, o município mais longevo daquele ano, daqueles anos, né, era Veranópolis, aqui no Rio Grande do Sul. Só para ter uma ideia, enquanto que naquela época, a idade média, né, isso 30 anos atrás, tá? Do Brasil todo, ao redor de 70 anos, um pouco menos, em Veranópolis, a idade média de vida era 77 anos, quase igual dos países europeus, tá? Então, eu fui lá, né?
e realmente, assim, nós descobrimos pelos dados que tinha dado no município que confirmava esses números. E graças a Deus nós pudemos começar, mas assim, aí de novo, aí tem uma coisa que eu sempre digo que, né, é uma covardia porque Deus me ajuda, né? Eu cheguei lá, né, para pedir que queria estudar sobre isso, o prefeito me olhou atravessado, assim, disse assim, desconfiado, por que um japonês que trabalha aqui? É, porque eu sou pesquisador de envelhecimento. Ele disse, então tá, então vai falar lá com o secretário da saúde, porque essa área da saúde, e ele vai ver se isso é possível ou não. Aí eu fui, né, na Secretaria da Saúde, aí bato lá, e para minha surpresa, né, e claro que isso Deus fez direitinho, quando abre a porta, era o meu colega da época de residência. Um colega da época de residência do Clínicas, né, que fiz 2 anos de residência do Clínicas. Você abre a porta, oi, Emílio, o Valdemar tal, e aí foi tudo fácil, né? Assim, ele diz assim, Emílio, se tu quiser fazer, eu sei que tem um cara sério, pode fazer. Agora, aqui em Veranópolis, que é uma cidade de 99% italiano, né? E tudo católico ali, tem uma coisa muito importante. Para uma coisa ser aceita pela população, tu tens que ir na missa de domingo às 10 horas, tá? E falar com o frei para tu ter um espaço para falar, e a comunidade tem que aceitar, porque se a comunidade não aceitar, tu não vai poder fazer. Porque aqui na cidade, nós decidimos, 30 anos atrás, tá? Sim, Aqui em sim. Veranópolis, a gente decide as coisas importantes da comunidade na missa das 10 de domingo. Aí, tudo bem, eu fui, né? E no próximo domingo, às 10 horas, estava lá, né, eu pedi para o Frei, assim, ele já tinha falado, o Valdemar, que era o secretário de saúde, já tinha falado. Eu fui lá, né, eu sentei na primeira fila, eu pensei, deve ser lá no finalzinho, no horário dos avisos, né? Aviso. E naquela época, não sei se alguém conhece Veranópolis, é uma cidade do interior, né, uma igreja do interior que tinha aquelas colunas com púlpito, assim, escadas que giravam, que Uhum. era a coluna e que tinha um púlpito em cima. E o Frei subiu lá no púlpito. E quando ia começar o sermão, olha pessoal, hoje o sermão vai ser diferente. E aí todo mundo assim, como você vai... É que tem um mestre japonês aqui que está querendo nos estudar, por que que a gente vive bastante. E nós vamos ouvir dele, então, o que ele quer, e nós vamos decidir aqui se a gente vai aceitar ou não. E eu fui curto e falei rapidamente, porque para pessoas leigas, e disse que podia, só tinha 5 minutos, eu falei rapidamente. Aí eu decido, eu rezando, né? Espero que o pessoal se desci. O Frei subiu de novo. O pessoal ouviram o método japonês, né? Agora, se vocês aceitam participar dessa pesquisa para ver por que vocês vivem bastante, fiquem sentados, porque o sermão tudo está sentado, né? Mas agora, se alguém é contra, levanta agora. Aí, acho que não deu um segundo, e eu só olhei assim, eu falei, ninguém se levantou, está aceito. E aí, aí olha, então agora na saída da missa, vocês vão falar com o médico japonês que está aí. E aí começou o projeto, em 94, vai fazer 30 anos agora. E desde então nós aprendemos muitas coisas. E uma das coisas mais interessantes que eu acho também que essa é ciência, né? A gente estudou, claro, naquela época, alimentação, a gente coletava alimentos, analisava, atividade física, repouso, tal, tudo isso era importante, né? E a gente foi acumulando evidências, publicando, e a evidência que a gente publicou ultimamente, juntando todos os dados, é exatamente igual desse estudo de Harvard, que Uhum. além da saúde, claro que a gente tem que ter saúde, né? E hábito de vida saudável tem que ter. Mas além de tudo isso, o determinante mais importante era a família, amigos e ter trabalho, ou seja, sentir-se útil, né? Veja só, né? E a gente chegou a essa conclusão também. Então, eu estou convencido, através do estudo aqui do Brasil também, que aqui no Brasil também não é diferente, né? É claro que é importante ser saudável, claro que é importante ter esse saudável de vida, mas, além disso, o mais determinante, mais importante, viver mais e melhor aqui também no Brasil, é ter boas companhias, né? E ter uma família boa, bons amigos, e uma coisa que a gente publicou separado, que também temos, é a religiosidade, no caso de Veranópolis, porque lá é Uhum. bastante religiosa, pessoa bastante católica, né? E isso também tem uma determinação muito importante e a gente conseguiu reproduzir estudos das enfermeiras americanas. As pessoas, né, quase todos vão.
para missa, no caso, né? Uma vez por semana, geralmente a pessoa vai, né? Uhum. Vive mais. Tem algumas pessoas que não vão, né? E realmente as pessoas infelizmente, são mais doentes, morrem mais precocemente. Aqui, que história e muito legal, assim, né? Se eu conseguir, com toda essa história, mas vivenciando aquilo que o estudo de Harvard já trazia, né? É É interessante que impressionante, em lugares impressionante, diferentes a gente chegou à mesma conclusão. não, é impressionante. E, doutor, eu assisti uma palestra sua há alguns meses atrás, e o senhor tocou num outro ponto também, que era a questão do propósito, né? Eu lembro que o senhor até citou Viktor Frankl, né? Que foi quem Sim, criou a logoterapia, inclusive, né? sim. É, nessa questão muito de religiosidade, é claro, né? Saber qual é o sentido da sua vida, né? Seu propósito, etc. Isso a gente já sabe que tem aspectos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse tema também aqui em relação à saúde. Pois é, eu gosto muito de ler. Viktor Frankl é uma das pessoas que eu admiro muito e foi através do livro dele que comecei a me interessar porque as questões de propósito de vida. Porque ele fala nos livros, né, que somente sobreviveram quem tinha propósito para depois do Auschwitz, né, depois do, Uhum, do campo de concentração. E somente as pessoas sobreviveram, que as pessoas que não tinham vamos dizer assim, o propósito de vida para depois não sobreviveram. E aí, no Japão já tinha um estudo, né? Porque o Japão é um dos países mais longevos do mundo, e sempre estudando, né? E aí, no Japão também tinha estudo de segmento de população. Isso aqui, assim, tem uma grande diferença do Japão e Estados Unidos. Enquanto que os Estados Unidos, aqui no Brasil também, a população é muito heterogênea, né? Porque somos, tanto aqui como nos Estados Unidos, países de imigrantes, né? O Japão é um país que sempre foi só japonês, né? Então, assim, a uhum. pessoa, depois se assusta. Pô, só tem japonês aqui, né? Porque é ilha e realmente o Japão só tem japonês, né? E aí a população é muito homogênea, tanto em estilo de vida, né? É muito homogênea. Só que, assim, um dos grandes problemas do Japão, apesar de ser o país dos mais longevos do mundo, são aquelas pessoas que têm alguma doença que deixa dependente e fica dependente ou perde autonomia na velhice. Então, tem um gap de cerca de 10, um pouco mais de 10 anos entre a expectativa média de vida, que é o tempo que eles vivem, e a expectativa saudável de vida, que é aquela expectativa que as pessoas estão independentes, saudáveis, felizes. E essa diferença de 10 anos, né, chama de gap, faz a diferença, porque, em média, no Japão, as mulheres ao redor de 13 anos e os homens ao redor de 8, 9 anos ficam dependentes nos últimos anos. Isso é muito ruim, né? Porque isso traz infelicidade para as pessoas. E aí o pessoal fez uma pesquisa, né? Isso foi comandado pelo Ministério da Saúde, para ver qual era a diferença das pessoas que viviam mais saudáveis das pessoas que viviam menos e eram menos saudáveis, né? E se viu que, como hábito de vida muito, muito semelhante em todo o Japão, que a grande diferença era ter o propósito de vida que chama-se em japonês Ikigai, né? Uhum. Aquelas pessoas que tinham Ikigai, ou seja, tinham um propósito de vida bem claro, sabiam o que queriam da vida, qual era o seu objetivo da vida, o seu propósito de vida, eram mais saudáveis, mais longevos do que as pessoas que não tinham seu Ikigai, ou seja, seu propósito de vida, ou não sabiam o que queria da vida. Então, essa diferença era esse propósito de vida. E é interessante porque o que Ikigai é um conjunto de fatores, né? É que nos dá o sentido para a vida, né? E basicamente são quatro fatores que fazem parte desse Ikigai, que é a gente viver o que a gente gosta, que a gente ama, a gente se aperfeiçoar, ficar bom no que a gente gosta de fazer, né? E por outro lado, tem que ser algo que a gente consiga sobreviver com isso, ou seja, porque a gente tem que viver na sociedade, né? E o mais importante, tem que ser algo que o próximo precisa, que a sociedade precisa. E aí que vem a questão daquele artigo do Mark Mead, que também é citado nessa referência, né? Que se não tiver as quatro componentes, né? Fazer alguma coisa que a gente gosta, se aperfeiçoar, poder ser remunerado, sobreviver com isso, mas que tem que ser algo que a sociedade, que o próximo precise. Tendo esses quatro fatores, isso se constitui o Ikigai, o propósito de vida da pessoa, e a pessoa vivendo isso, ou seja, ajudando a pessoa que precisa, a sociedade que precisa, o mundo precisa, as pessoas vivem mais melhor. Então, essa questão de propósito de vida, né, que inclui o componente no propósito, a necessidade do próximo, né,
É uma coisa que realmente está provado que no Japão é o fator mais importante que determina a longevidade. E aí, depois da publicação, tanto na Europa como nos Estados Unidos, as pessoas quiseram ver se isso tinha alguma relação também na sociedade ocidental. E claro que de outras formas, né, fazendo outros questionários, pesquisadores fizeram essa pesquisa, e realmente, tanto na Europa como nos Estados Unidos, as pessoas que têm propósito de vida, ou seja, têm plano de vida para o futuro, também são as pessoas que vivem mais e melhor. Então, isso é uma coisa intrínseca do ser humano, e o componente mais importante desse propósito de vida é estar intrínseco dentro do propósito, alguma coisa que seja necessária para a sociedade, isso muitas vezes o voluntariado, né? Porque o próximo precisa, né? Então, assim, remetendo tudo de volta àquele sopro que para mim Deus que deu, né? Que deu de estar dentro da gente, de necessidade de ajudar o próximo, ajudar alguém. E na Bíblia a gente tem várias passagens, né, falando da esperança, né? E por exemplo, Sim, um dos pontos que Frankl viu lá no campo de concentração era isso, né? O efeito, né, de quem acreditava em Deus, por exemplo, e via que tinha uma esperança maior, conseguiu ultrapassar maior. Eu lembro uma frase, não lembro exatamente, acho que uma das últimas do livro, né? Que ele falava que o mesmo ser humano que havia criado a câmara de gás, né? Por outro lado, ele via aquele ser humano que na fila, se encaminhando para lá, rezava ou o Pai Nosso ou a oração judaica, né? No caso dos judeus, né? Então eram os dois extremos, né? De como alguns enfrentavam a morte, né, com o desespero, né, e outros com a esperança, por exemplo, no nosso caso, da vida eterna, né? é verdade. No Japão, por exemplo, a morte é considerada uma passagem, né? É Uhum. por isso que o funeral no Japão é diferente daqui, né? O funeral no Japão é uma festa, né? Realmente assim, as pessoas se unem, tem banquete, né? Para celebrar a passagem da pessoa. Então, assim, claro, é outra religião, é outra cultura, né? Então, é claro que é triste, né? Mas, assim, a forma de encarar a morte com passagem, né? Dá outra visão, outra perspectiva. É porque aqui a gente fica com a saudade, né? Mas acreditando na vida eterna, o que acontece? Na verdade, né? O nosso ente querido está indo justamente para o encontro de Cristo, tá indo Sim, para a vida eterna, né? Então é isso, né? Festa no céu que as pessoas falam, né? Então esse aspecto, assim, é super interessante. Mas, para quem está nos ouvindo aqui, eu quero lembrar que esse aqui é o podcast Café com Fé, né, que você pode nos acessar no aplicativo de meditação católica SeedTime, já fica o lembrete aqui para baixar a versão do SeedTime, né? E se não assinou ainda o podcast, também assine lá no Spotify, na Apple, etc., porque você recebe as notificações de cada um dos episódios que vão entrando, né? E para quem nos assiste no YouTube, nós temos o pessoal nos assistindo no YouTube, não esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal. Mas vamos voltar então, doutor Emílio. Essa pequena interrupção aqui. O senhor falou muito em ajudar o próximo, né? Muito no efeito que isso tem, né? Eu queria saber assim agora na sua experiência agora como doutor Emílio, sim, e médico, né? Cidadão, pessoa, filho, né? É, como é que a fé católica na prática da sua vida, né? Por exemplo, assim, em relação ao atendimento de um paciente, o que tem de diferente, né? E que serviria de que as pessoas entendessem qual é a diferença de ter esse arcabouço todo junto, assim, né? Na sua vida, como é que a fé católica, de forma prática, né? O senhor pratica ela, digamos assim, ou executa no dia a dia? ninguém é perfeito, mas eu vou dizer a minha forma, tá? Sim, claro, claro, claro. É, eu acordo de manhã, a primeira coisa que faço desde a época, principalmente do Covid, né? Agradecer que eu não estou com dor de garganta, tossindo, não estou com Covid, eu não estou doente, né? Então, assim, agradecer que eu estou bem e rezar para que eu faça o bem naquele dia, que o dia seja de bem, e rezo bastante para que eu seja o sinal da presença de Deus no meio de todo mundo, principalmente dos meus pacientes, né? E consagro, eu acredito muito na Nossa Senhora, e eu consagrei, quando me formei, tem uma forma de consagração, teve um preparo todo. Eu consagrei minha carreira de médico para Nossa Senhora, tanto é que logo que formei, Uhum. fizemos um cerimonial no Mosteiro de Irmãs Clarissas,
que foram quem me prepararam junto com o sacerdote. E a cópia do meu diploma essa consagração está no sacrário do Mosteiro das Irmãs Clarissas, está dentro do sacrário. Maravilha. Sim, eu fiz essa consagração, então eu tenho que, né, todos os dias renovo essa consagração, me consagrando a Nossa Senhora, e parto para a batalha, porque aí trabalho também no hospital de clínicas, né, a gente está no consultório, e antes de cada paciente, é uma coisa que eu faço, eu rezo para que possa ajudar, né, não sei quem que vai entrar. E a primeira pergunta para qualquer paciente que entra é em que posso lhe ajudar. Eu não pergunto qual é o sintoma, né? Uhum. Em que posso lhe ajudar, que é exatamente esse espírito de querer ajudar o próximo. Em que posso lhe ajudar? Aí vem um monte de coisa, né? E eu tento fazer o melhor possível dentro da minha tecnologia médica, vamos dizer assim, porque eu sou médico, então, como Claro, médico, claro. eu tenho a minha tecnologia médica, né? E faço tudo. E quando o paciente sai, depois que dê a prescrição, os exames, no momento que eu fecho a porta, eu faço uma oração que talvez seja o mais importante. Olha, obrigado por privilégio, né, ter atendido uma pessoa que precisava, mas agora, né, agora daqui para diante, falando com Deus, né, daqui adiante é contigo. Porque se eu fiz alguma coisa errada, se eu prescrevi alguma coisa errada, tu tem que corrigir. Porque eu rezei, eu fiz tudo direitinho. Então, porque não, eu sou imperfeito, Deus é perfeito, né? Então, se eu fiz alguma coisa errada, por favor, corrija, tá? E já me aconteceu, né? De depois de algum tempo, pá, mas eu acho que errei naquela prescrição, acho que pedi, não pedi o exame que tinha que pedir e tal. E é impressionante, assim, quando de repente entra em contato de novo, na maioria das vezes o negócio está corrigido. Ou seja, eu devo ter feito errado, mas Deus deu um jeito de corrigir. Então, assim, isso é o meu dia a dia. Atendo, Uhum. né, peço, quero ajudar, faço o que eu posso, mas depois deixo com Deus e diz, olha, corrige o que se eu fiz alguma coisa de errado. Isso é meu dia a dia, isso é meu... E de noite, claro, eu agradeço, né, e rezo para que tudo tenha sido bem, que se eu fiz alguma coisa de errado, que ele dê um jeito de corrigir. Esse é o meu dia a dia. Não, e é um exemplo, uma das pautas que a gente traz aqui no podcast, às vezes é isso, justamente mostrando que a, a, o ir na missa não é participar de uma cerimônia, né? É viver também a missa, né? Viver o mistério, né? Viver tudo isso na sua vida, né? Às vezes eu costumo brincar, às vezes o pessoal assiste a missa, sai e briga no estacionamento, né? Então é isso. O seu exemplo é maravilhoso, é isso. É como é que o senhor traz, né, no dia a dia, né? Rezando, pedindo, agradecendo, né? E aí o efeito da providência divina, né, e da graça realmente acontece, né? Muito bonito, né? Isso que o senhor nos passa aqui. E, Dona Emília, assim, na sua experiência, assim, outro dia eu estava até a minha mãe estava conversando com ela. Ela gosta de ir nos médicos e conversar com os médicos, né? E assim, tem um médico lá que eu fui e não gostei. Não gostei, me atendeu em 15 minutos, né? Não me deu atenção, etc, né? Eu ia lhe perguntar isso, assim, como é que esse desafio hoje, né, de repente das coisas ficarem tão mecanizadas, né? É inteligência artificial de um lado, daqui a pouco esse atendimento menos humano, né? Como é que esse cenário que o senhor é professor, né? O senhor tem vários alunos que atende, né? Também na própria sociedade de medicina, né? Como é que o senhor tenta levar esse tema para os seus colegas, para os seus alunos, em relação a esse atendimento de uma forma um pouquinho mais, vamos chamar de humanizada aqui, né? Ou mais para esse lado. Eu tento viver isso porque dou aula, né, para os alunos, para os residentes também. Tento primeiro pelo exemplo, né? Porque quando a gente vai para a internação, eu falo com os pacientes e no ambulatório também. Eu sempre digo, veja o que o paciente está precisando. É claro que eu não posso atender todos, então os alunos, residentes vão lá atender e vêm discutir comigo. E quando eu acho que há uma necessidade maior de uma conversa, eu vou junto. E é impressionante como porque é hospital universitário, como os pacientes ficam gratos quando a gente entra. O professor veio me ver, e eu pergunto assim, tudo certo? Eu entendi que, que isso, aquilo, que o estudante ou residente falou, mas eu queria saber o que mais que posso lhe ajudar. Aí vem, né? E eu acho que esse interesse que a gente tem que ser exemplo, né? Mostra e tal.
E sempre que os pacientes saem, geralmente assim, eu, quando vejo que o paciente precisa, eu não hesito em entregar o meu celular e dizer, olha, acho que não está bem, nós vamos ter que fazer exame, acho que nós vamos ter que conversar, porque, infelizmente, o sistema público de saúde não dá para voltar logo, né? Só tem vaga para daqui a 3, 4 meses, né? E muitas vezes julgo que isso é perigoso, vamos dizer assim, né? E nessa situação, ou eu mando abrir uma consulta extra, é claro que a pessoa não gosta muito que tem que trabalhar mais, mas eu digo, olha, abre, e eu sou professor, né? Abre Uhum. que está precisando. E muitas vezes marco na outra semana, e quando eu vejo que a situação é mais crítica e a emergência está lotada, não dá para emergência, eu acabo dando meu celular. Isso no sentido de mostrar que a gente tem que se interessar pela pessoa para ajudar. Isso, olha, eu diria assim, é transmissível. Isso dá para ensinar. É. É o exemplo, né? Tanto é que eu já tenho 40 anos de médico e 30 anos, né, ensinando nessa escola de medicina. Eu tenho muitos médicos formados já, que estão trabalhando no mundo afora, que seguidamente, assim, uns deles me ligam, diz, olha, professor, estou atendendo um paciente seu aqui, tal, e aí começa a Uhum. discutir comigo, o que que o senhor precisa, o que que eu gostaria, e é impressionante como a gente deixa rastros, né, quando a gente dá o Uhum. exemplo. Então, eu acho que o mais importante é a gente dar o exemplo, né? Falar é importante, mas mais do que falar é deixar o exemplo, né, para os jovens. E os jovens estão vendo, são muito observadores, né? Então, acho que é mais importante deixar o exemplo de que o mais importante é ajudar a pessoa que precisa e perguntar o que que a pessoa precisa para ser ajudada. É o que na igreja a gente usa muita expressão como testemunho, né? Testemunho de vida para os Isso. outros que na verdade, também cientificamente já se prova, né? Que as pessoas aprendem mais pela experiência, né? Do que simplesmente, né? Pelo que está ouvindo, né? Eu E sempre pela rezo de vivência, manhã, né? isso aí, sempre rezo de manhã, né? Que todos que chegarem a mim sintam a sua presença, pedindo para Deus, né? Que todo mundo que chegar a mim, se o paciente, aluno, residente, que, que as pessoas sintam a presença de Deus, né? Claro que não falo isso, mas é isso que nós precisamos fazer, né? Legal. Primeiro, a gente está chegando já na parte final. Nós falamos muito em ajudar as pessoas, etc. E eu quis entrar num aspecto um pouquinho mais pessoal no final aqui, mas me tocou na palestra que o senhor falou também, porque faz parte de objetivo comum de ajudar a questão de voluntariado, né? O senhor citou lá, por exemplo, um atendimento lá quando teve aquela tragédia no Japão, né? Que teve o maremoto, terremoto, etc. Aqui na Serra Gaúcha também, quando nós tivemos um Sim. ciclone. Né, o senhor falasse um pouquinho, por exemplo, como é que foi essa atuação lá no Japão, né? O que ele levou até lá para isso, para compartilhar essa experiência conosco. É o espírito de fé, espírito de querer ajudar o próximo, né? Faz 11 anos, em 2011, né? Não, 12 anos já, né? Quando teve o terremoto com o maremoto no norte do Japão, foi exatamente a época que eu estava no Japão dando aula. E lá no Japão, a pessoa é muito solidário, né? Já tem todo o sistema montado de quando dá um catástrofe em algum lugar, todo o sistema, o resto do sistema que não sofreu catástrofe se organiza para ajudar quem sofreu catástrofe. E naquela época eu estava dando aula, né? Mais perto de Tóquio, que não foi afetado, em Yokohama. E logo que saiu a notícia, as equipes já estão montadas e eu, como professor, né, líder de equipe, fui enviado e nós fomos ajudar as pessoas, né? E sabendo que, acho que todo mundo sabe, que quando vê um terremoto grande, é, o risco de outro terremoto nos próximos dias é grande, né? Ou seja, Uhum, a gente sabendo, e isso a gente sabe, e a gente assume o risco, né, que a gente pode, de repente, ser vítima de um outro terremoto. Mas mesmo assim a gente vai, porque a vontade, a necessidade de dar o próximo é maior. Então nós fomos e foi uma experiência tremenda, né, de pessoas que perderam família, tudo. E que hoje, né, porque a gente acompanha, né, as pessoas, porque eu vou para o Japão 2 vezes por ano, e tem exemplos muito fantásticos assim, de pessoas jovens, né, que perderam a família naquele terremoto, maremoto, hoje são líderes de grupos de voluntários, né? Eu me lembro de uma mãe que perdeu a filha pequena afogada no maremoto, né? E hoje ela é líder de uma ONG que ajuda as mães, né,
que perdem os filhos por algum motivo, acidente ou outros motivos também. E aqui no Sul, né, para ser mais exato, aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, há alguns anos atrás teve pela primeira vez na história, né, o mundo está virado, né, com esse negócio de Sim. ação climática, né? Nunca teve uma situação tornado no interior de Caxias do Sul, um lugar chamado Vila Oliva, que assim deixou rastro de destruição e morte, né? Eu me lembro que era uma quinta-feira, porque eu estava preparando para ir para o hospital, e estava ouvindo Rádio Gaúcha, que eu sempre ouço noticiário de manhã, e de repente veio essa notícia que tinha passado tornado, e que tinha tido mortes e tal, mas que não tinha muita informação porque tinha sido muito cedo e era de madrugada. Eu não tive dúvida, eu tenho um grupo de amigos que nós participamos junto de uma organização de voluntários chamada Anjos do Asfalto, que a gente tem um grupo de atendimento pré-hospitalar e nós temos um veículo de resgate. Não tive dúvida, eu liguei para alguns dos meus colegas, né, liguei para o hospital dizendo que eu ia ajudar no tornado, e o pessoal aceitou e assumiu meus pacientes. E me lembro que fomos uns 4, 5 nesse carro, e fomos tão rápido que nós chegamos antes dos carros oficiais da Defesa Civil. Como conhecer o Vila Oliva, onde fica uma Uhum. colônia de férias do colégio onde eu tenho um grupo de escoteiros que eu sou chefe, né? Então nós Sim, sabemos sim. o caminho por dentro e chegamos antes. E realmente chegando lá encontramos casas caídas, resgatamos pessoas e tal. E passamos o dia lá. E, e voltamos, é aquela coisa, né? A gente não tinha nem tomado café, nem comendo naquele dia. A gente trabalhou o dia inteiro, mas ajudou muita gente. E na volta, a gente morto de fome, mas assim, feliz da vida, porque é aquela alegria de estar Claro. ajudando alguém, né? Então, e todos os meus colegas voluntários que foram, ficaram super agradecidos por ter ido junto. Então, assim, realmente, voluntariado é uma forma de ajudar o próximo, né? E isso está no nosso DNA. Isso realmente, assim, é uma coisa que ajuda a gente também a viver mais e melhor. Maravilha, belo exemplo, e por isso que eu trouxe aqui, porque eu acho que é importante é, compartilhar e ter uma relação direta, né, com tudo que a gente tratou nesse encontro. Doutor Emílio, a gente está chegando ao final. Gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença. Foi uma honra mesmo, né? Fazia muito tempo que eu queria convidá-lo, né? E consegui agendar, fiquei muito feliz, falei com a equipe, o doutor Emílio, falei com ele, está indo para o Japão agora, mas na volta a gente conseguiu fechar uma data. Então foi uma honra mesmo a sua presença. Eu queria lhe deixar se o senhor quiser falar alguma coisinha no final, algum recado, alguma mensagem final, aí depois eu vou partir para os meus encerramentos aqui e para fazer a despedida do pessoal. Mas deixa a palavra para o senhor, se quiser deixar alguma mensagem, fique à vontade. Eu já falei demais, né? Eu só queria agradecer pela oportunidade de poder falar sobre coisas boas, né? E eu desejo a todos, né, que todos sejam muito felizes, saudáveis e longevos, felizes, mas assim, principalmente felizes, né? E que tenha no seu coração nesse espírito de ajudar o próximo, né? E eu fico realmente feliz de poder estar junto com as pessoas que abraçam a mesma fé. E vamos continuar juntos. Eu me lembro de uma frase que um professor meu jesuíta dizia na época do Anchieta do colégio, que ninguém se salva sozinho, né? A gente salva as pencas, ou seja, a gente tem que estar junto, ajudando. Então, vamos estar juntos para ser salvos juntos. Muitíssimo obrigado, muito bonito. Pois bem, pessoal, se gostou desse episódio, esse aqui é o podcast Café com Fé, nosso episódio número 113, né? Todos os demais já estão disponíveis. Fica o convite, né, para vocês baixarem o aplicativo de meditação católica Seedtime, né? É mais uma forma também de ajudar no hábito da oração diária, né? E melhorar a sua espiritualidade, sua religiosidade. Então fica esse convite, né? Baixar o aplicativo de meditação católica, nova versão, e assinar o nosso podcast. Se achou essa entrevista incrível, eu tenho certeza as outras também são incríveis, uma melhor que a outra, todas atemporais, né? E eu acho que a gente está encerrando assim com chave de ouro esse ano, né? Deus colocou o Dr. Moriguchi aqui conosco, né? Para a gente fazer um belíssimo encerramento, tenho certeza. Então, fica o convite, né? Para baixar nosso aplicativo, nos acompanhar e nos seguir, né? Nas nossas redes sociais também. E até o próximo encontro. Então, muito obrigado, doutor. Muito obrigado a toda a equipe que nos dá suporte, né? A todos os ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube. Abraço, uma semana abençoada, um feliz e abençoado Natal para todos e para suas famílias. Até a próxima
e fiquem com Deus.